Olá amigos, tudo bem? Marco Ferrari Sommelier falando. Hoje vamos iniciar uma série que fala sobre os vinhos das diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Hoje eu escolhi 3 vinhos da região da Campanha. Vou já mostrar para vocês. Esse aqui primeiro é o vinho branco, olha aqui, o vinho da uva Sauvignon Blanc. É um vinho produzido, portanto, na Campanha Gaúcha, produzido pela Casa Valduga. A casta Sauvignon Blanc se adapta muito bem à região da Campanha Gaúcha, porque a Campanha Gaúcha ela tem suas peculiaridades, é bem diferente em termos climáticos, em termos de solo, do Vale dos Vinhedos. Porque no Vale dos Vinhedos, por exemplo, a casta que é melhor se dá no caso das brancas é a Chardonnay, mas na Campanha Gaúcha a Sauvignon Blanc tem um excelente desempenho. Veremos também o motivo pelo qual o desempenho dela é muito bom. Esse Sauvignon Blanc é um vinho que não passa por barrica, então é um vinho que mantém seu frescor, mantém sua acidez natural, mantém sua jovialidade, sua refrescância. Mesmo sendo uma safra 2018, ele já tem aromas bem evoluídos, aromas bem envolventes, aromas que lembram frutas tropicais, aromas que lembram toques herbáceos, casca de alguma fruta cítrica. Então é um vinho excelente para acompanhar aperitivos, para pegar ele de novo, para acompanhar aperitivos, para acompanhar frutos do mar, para acompanhar, por exemplo, lagosta, camarão, peixes, bem interessante, muito bom, refrescante para tomar uma temperatura de 8 graus, assim, em torno disso. Não muito gelado, porque senão você não vai perceber os aromas nem o sabor do vinho a contento. Está aqui, portanto, o Sauvignon Blanc da Casa Valduga, no terroir da Campanha Gaúcha, extremo sul do Brasil, quase divisa com o Uruguai. Essa região, a Campanha Gaúcha, ela é muito interessante também para tinto e sobretudo para uma casta, a casta que é talvez a mais queridinha do mundo todo, que é a Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon é uma casta que às vezes dá um pouco de problema no seu desenvolvimento, porque a maturação dela é muito tardia. Então ela precisa de um clima bastante quente e precisa que esse calor se mantenha até o fim do verão, começo do outono, que é quando o momento que tira o Cabernet Sauvignon, que faz a colheita da Cabernet Sauvignon, que é uma das últimas uvas que são colhidas. Então, nós precisamos de um clima um pouco peculiar e a Campanha Gaúcha é ideal para isso. Por que é ideal para isso? Porque tem dias longos, muito ensolarado. À noite a temperatura é regulada pelo vento, porque é uma área plana, não é uma área de montanha. Então aí o vento regula a temperatura e faz com que a maturação da Cabernet Sauvignon alcance seu estágio melhor. Esse vinho é produzido também pela Casa Valduga, como já falamos, na Campanha Gaúcha, e esse é um vinho produzido e afinado em barrica de carvalho. Em torno de 6 meses, 8 meses em barrica de carvalho. Não tem um tempo, nunca tem um tempo fixo determinado, porque depende muito de como o vinho evolui dentro da barrica. Às vezes precisa esperar mais algum tempo, às vezes pode retirá-lo antes, isso depende muito. É um vinho que acompanha carnes, é um vinho que acompanha assados, é um vinho que acompanha bem churrasco, é um vinho de extrema qualidade e eu aconselho para quem gosta de vinho de boa estrutura e bastante encorpado. E deixei por último aquele que eu prefiro, o meu queridinho. O meu queridinho é esse aqui, Cabernet Franc, ele também da Campanha Gaúcha e também produzido pela Casa Valduga. O tempo de afinamento em madeira é basicamente o mesmo, a grande diferença está no tipo de vinho. A Cabernet Franc ela é uma casta que amadurece um pouco antes, tem característica de corpo um pouco inferior, tanino um pouco inferior à Cabernet Sauvignon, então é um vinho mais versátil. É um vinho mais elegante, é um vinho menos encorpado, mas mais fácil de você harmonizar, porque você pode harmonizar também facilmente com frios, você pode harmonizar com massas, você pode harmonizar com risoto e também com carne vermelha, naturalmente, que ele não fica para trás. A característica interessante da Campanha Gaúcha, portanto, além desse clima peculiar de que eu já falei, dias muito ensolarados, bastante quente e noite fresca por conta do vento, o que tem de interessante é que ela tem um subsolo diferenciado, porque a Campanha Gaúcha ela fica localizada, como nós sabemos, no extremo sul do Brasil. Você deve saber que o Rio Grande do Sul ele é apoiado em cima de 2 placas tectônicas diferentes. A parte norte do estado, como por exemplo a Serra Gaúcha, Campos de Cima da Serra e também do outro lado da fronteira
da divisa Santa Catarina, o Planalto Catarinense, estão numa placa tectônica. A área do Serra do Sudeste, Campanha Gaúcha, é outra placa tectônica. Essas duas placas tectônicas têm composições diferentes. A placa tectônica da Serra Gaúcha é a composição rochosa de tipo basáltico. A da Campanha e da Serra do Sudeste, composição rochosa de tipo calcário, com manchas calcárias. Então, nós temos ali uma diferenciação com relação também ao tipo de vinho. Então, os vinhos da Campanha Gaúcha costumam ser um pouco mais minerais, costumam ter um estilo um pouco mais gastronômico e tem toda uma situação muito agradável no que diz respeito ao gosto do brasileiro. Então esse é o meu convite, por esse motivo que eu fiz eu conversei isso com vocês. Por quê? Porque é importante que a gente já pensando na situação de que o dólar talvez com todos esses aumentos possa se tornar um pouco caro e os vinhos importados possam sofrer certos aumentos, é importante que a gente aproveite essa oportunidade para conhecer mais sobre os vinhos do Brasil. Eu estou aqui para lhe ajudar e indico essa loja. No Empório dell'Italia aqui nós temos, mas não é somente aqui. Agora aqui nós temos os três que nós podemos ver aqui. A faixa de preço deles não é dos mais baratos, mas eu convido vocês a experimentarem esses vinhos. Nenhum deles custa R$100, todos mais ou menos um pouco abaixo disso. Convido vocês a experimentarem esses vinhos junto com outros importados na mesma faixa de preço. Vocês vão notar que, estabelecidas várias diferenças, que são características de cada um dos vinhos, vocês vão ver que em termos de qualidade não ficam nada devendo. Então é isso, essas são as 3 indicações da Campanha Gaúcha de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço.